O dia está começando aqui em Red Dead Redemption 2 e o Arthur já está pronto para ajudar em mais uma aula aqui no Geografia Topzera. Eu sou o professor Gisel e, como eu já falei, você está no Geografia Topzera e hoje a gente vai estar com o Arthur em Red Dead Redemption 2, estudando basicamente o quê? Primeiro que está frio e o dia está começando. A gente está nessa região aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. É uma região onde eu tenho um rio, eu tenho um relevo bastante acidentado e eu tenho isso aqui. Isso aqui é o foco da nossa aula hoje. Primeiro a gente vai se localizar no mapa. A gente está perto de Strawberry, como vocês podem ver aqui. Estão me procurando, eu espero que ao longo da aula não tenha problemas com caçadores de recompensa. E a gente está aqui em Angila, deve ser assim que lê. Bom, é um rio, vocês têm um rio aqui, tá? É o Upper Montana River. E vejam que o rio ele segue seu fluxo, ele vai fazendo suas voltas. Inclusive, tem um rio que passa aqui em Strawberry, tá? Que é um dos seus afluentes aqui, a confluência, e depois esse rio ele também vai ter o seu destino final, ou seja, ele vai ter ali a sua foz nessa região bem tinhosa chamada Blackwater. Bom, vamos lá para a nossa área de estudos. Então, eu vou tirar aqui o, o foco que a gente estava. Enfim, pessoal, como eu mostrei para vocês, a gente está aqui e ali está a nossa aula. O que que a gente vai estudar hoje, pessoal? A gente vai estudar represa. Bom, e começou a chover. Pois é, amanhecendo o dia, mas eu tenho chuva junto aqui comigo. A represa, pessoal, é uma estrutura construída, como vocês podem ver ali embaixo, para reter ou armazenar água. Então, se eu volto para o mapa e vejo essa estrutura aqui e vejo esse lago formado e depois eu olho para o rio, eu estou retendo ele, represando a sua água. Ele segue ali o seu caminho. Enfim, geralmente em um rio ou um córrego, como vocês podem ver, é um rio. As represas são projetadas para controlar basicamente o fluxo de água, gerar energia hidrelétrica, fornecer água para irrigação, abastecimento público ou industrial e também para controlar enchentes e sedimentação. Os tipos de represa, que não vai ser o caso dessa aqui. Aí a gente tem a represa de concreto, construída com concreto. São as represas mais comuns hoje atualmente. Elas são projetadas para gerar energia. Represa de terra, ou seja, eu uso a terra para represar o rio, são construídas com terra e rochas. Essas represas são mais baratas e podem ser usadas para armazenar água e também, né, para irrigação ou abastecimento. Alguém está sendo sequestrado aqui, a gente não vai se meter em confusão. Bom, nós vamos ter a represa de enroncamento, construído com rochas. Tá? Essas represas são mais resistentes e podem ser usadas para o controle de correntes mais fortes. Bom, a gente vê aqui madeira e a gente vê aqui alguma coisa de rocha. Lembrando, a gente está em 1889. O que tem ali? É uma cobra, um bicho? Apareceu um ponto vermelho? Não é ninguém. Vamos lá. Bom, qual é a função básica da represa? Ok? Geração de energia hidrelétrica. No caso aqui do Brasil, se usa muito. Tem uma cobra aqui, gente. Vai querer me picar ainda. A represa hidrelétrica, ela vai ser usada para gerar energia a partir da força da água. Isso é típica de Planalto, ok? Além disso, o que nós vamos ter? Controle de enchentes. Ou seja, tem locais como na China, por exemplo, que alguns rios lá causavam muitas enchentes, então eles construíram represas para conter a água. Aqui no Rio Grande do Sul a gente viu no ano passado, em 2024,
que muitas represas não deram conta de segurar a água dos rios que se acumulou devido às grandes chuvas que nós tivemos. Fornecimento de água, pois é. Às vezes um rio, pessoal, ele é pequeno, fica difícil para as bombas ali captarem a água. Então tu represa ele, o lago ele vai ter uma profundidade e vocês vão perceber que fica mais fácil de ter a água, tá? De captar ela. Recreação, as represas podem ser usadas para recreação, ou seja, turismo, pesca, navegação, prática de esportes aquáticos. Bom, a gente vai ver agora este ponto aqui. O que acontece? Impactos ambientais. Se vocês verem a represa em si, tá? Eu vou ir com o meu cavalo dar uma volta aqui que parece que está meio tenebroso. Estão me procurando. Vamos. Essa parte aqui a gente consegue no lombo aqui do cavalo. Pois bem, alteração do habitat. A primeira coisa que vai alterar é a criação desse grande lago artificial que vira um lago artificial. Não existia. Se tu represa o rio, tu vai então impactar diretamente. Tu vai aumentar a área alagada devido à represagem da água, como vocês podem ver aqui. Ao fazer isso, tu vai ter mudança no habitat, tá, de espécies aquáticas e terrestres. Um exemplo da questão da represa na vida em si. Já ouviram falar em piracema? A piracema é o período de reprodução dos peixes. Eles sobem o rio, eles vão no fluxo oposto da água. E às vezes eles não conseguem porque no meio do caminho tem uma represa ali atrapalhando. Aqui, como a gente está em 1889, vocês veem que a biodiversidade é bastante presente. Falando de biodiversidade, nós temos a perda dela, né? O que a represa pode fazer? Ela causa ou pode causar a perda de biodiversidade, principalmente se a área alagada for um habitat de espécies raras ou ameaçadas. Além disso, se a gente for olhar para o Brasil, onde eu tenho muitas represas, tem um caso ali de Itaipu. Quando ela foi construída, teve uma campanha, teve uma missão de resgatar o maior número possível de animais que perderiam seus habitats, porque, né, foi árvore que se perdeu, terreno que foi inundado, sítios arqueológicos, cidades, às vezes, que estão ao longo do leito do rio também se perde. Enfim, efeito na qualidade da água. A represa ela pode afetar, pessoal, a qualidade, especialmente se houver sedimentação ou poluição. Se a gente for pensar no Brasil, a gente sabe que nossos rios, boa parte deles estão poluídos. E depois, se eu tenho uma represa e reter essa água, a poluição vai chegar, e a qualidade da água do ambiente não vai ser das melhores. Em resumo, para concluir a aula, o que tem ali embaixo? É um animal morto ali, aquela coisa marrom. Ou é um castor, eu acho ali. Será que foram eles que fizeram essa represa? As represas são estruturas importantes para o controle e o uso da água, mas é fundamental, pessoal, que a gente considere que os impactos ambientais e sociais são bastante presentes durante a construção e durante a operação. Pois bem, estão vendo aqui, ó, olha esses troncos aqui, ó. Vamos ver se eu consigo me ajeitar aqui com o cavalo. Acho que ele não está querendo passar. Vamos ver esses troncos aqui, tá? Quando tem uma represa, esses troncos aqui podem ficar presos na represa. Isso pode dar um problema, tá? De decomposição. E tá bugando aqui? Olha os peixes ali. Vamos do outro lado. Bom, vocês viram o rio depois da represa e aqui como ele fica represado. Se a gente for avançando, vocês vão ver o tamanho do leito do rio. Apenas isso aqui, ó. Por que aquela represa está ali? Por que eles construíram? Esse jogo ele é sensacional por causa desse tipo de situação, pessoal. Uma represa não é construída em qualquer lugar. Eu vejo o peixe ali, eu posso pescar aqui, a água está limpa, está bonita. Esse rio ele vai se originar, o jogo mostra a partir do derretimento da neve. E a represa não está simplesmente à toa, vamos colocar uma represa ali no rio. Não, eles estão representando muito bem. Por quê?
Porque eu coloco represa para aproveitar também a força da água. E a força da água é o que vai gerar energia. E eu tenho força na água onde? No rio de Planalto. No rio de Planalto, ele vai descer, ele vai ter uma velocidade maior, ou seja, sua correnteza vai ser mais forte. E essa força e essa velocidade serão de fato usadas para a geração de energia, certo? Então, quando você jogar esse game, aproveite, além de cumprir as missões, contemple a geografia do lugar, ok? Aqui a gente está lembrando em 1889, o mundo não está totalmente alterado ainda, aqui a civilização quase que praticamente nem chegou, e a gente vê uma natureza rica. A civilização quase nem chegou, mas eu já tenho ali adiante uma represa que alterou o fluxo de água e o habitat nessa região aqui do game. Certo, galera? Se inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.